Seja bem-vindo ao canal Universo de Perguntas. Vivemos em um mundo onde existem muitas perguntas, algumas respostas, e em alguns casos dúvidas. Não é verdade? Por isso que eu fundei o canal Universo de Perguntas. Para esclarecer dúvidas e mostrar coisas interessantes que até mesmo no nosso dia a dia nos depararmos e às vezes não entendemos bem ou queremos ir além. Se você é uma pessoa que gosta de curiosidades e estar sempre conhecendo, já dá um gostei no vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de mais vídeos. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o vídeo. A história da medicina está transbordando com remédios bizarros e curas curiosas. No entanto, muitas das estranhas soluções do passado realmente prepararam o caminho para tratamentos médicos modernos em uso hoje. No vídeo de hoje você vai conhecer os 5 tratamentos que são de assombrar, utilizados na medicina antiga que realmente inspiraram técnicas ainda em uso hoje. Em primeiro lugar, Tsunhai. O poder de cura do Sol foi reconhecido e apreciado desde que os incas eram aquedutos de engenharia e os antigos gregos estavam ponderando a existência. Mas foi somente quando o médico feroês dinamarquês Niels Finsen descobriu que a radiação luminosa pode ajudar a tratar lúpus vulgaris na década de 1890 que a fototerapia moderna nasceu. A tecnologia decolou, e durante grande parte da primeira metade do século XX, a terapia de luz foi prescrita para tudo, desde úlceras varicosas até infecções e anemia no peito. As crianças doentes foram os pacientes mais populares para o remédio agora controverso, resultando em fotos impressionantes de crianças semínuas cercando esferas incandescentes como demônios humanos possuídos em sessões. A fototerapia foi obtida principalmente obsoleta com a popularização de antibióticos na década de 1960, e a percepção de que, você sabe, a exposição excessiva à luz ultravioleta causa câncer de pele, mas ainda é usada hoje para tratar icterícia em recém-nascidos e algumas condições de pele como eczema e psoríase. Em segundo lugar, radiografia. Embora o equipamento de raio-x precoce, com todos os seus aparelhos mecânicos e aparelhos de pesadelo, possa ter parecido a imaginação tortuosa da mente de um cientista louco, o desenvolvimento da radiografia continua sendo um dos avanços mais importantes na medicina diagnóstica. Como muitos empreendimentos científicos, a tecnologia de escaneamento médico foi reforçada pelo início da guerra. Menos de um ano depois que William Röntgen detectou pela primeira vez e produziu raio-x em 1895, a nova técnica encontrou seu lugar em um hospital militar. Os laboratórios de radiografia começaram a surgir e, em pouco tempo, a tecnologia milagrosa estava sendo amplamente utilizada. A radiografia naqueles primeiros dias envolveu máquinas e operadores rudimentares envolvidos em aventais de chumbo denso que lhes deram aparência de soldadores assassinos, isto é, se eles colocassem alguma engrenagem protetora, os efeitos prejudiciais das radiações ionizantes não foram totalmente compreendidos naquela época. À medida que a tecnologia se desenvolveu, particularmente durante a Primeira Guerra Mundial, durante a qual a radiografia salvou inúmeras vidas, ajudando os médicos a identificarem rapidamente os estilhaços alojados nos corpos dos soldados, assim também a nossa compreensão e os perigos envolvidos. Hoje, o equipamento é muito menos assustador, embora ainda haja alguma inquietude sobre os zumbidos maçantes e os fortes cloques de máquinas de varredura médica, mas, pelo menos, as operadoras não assombram seus sonhos. Em terceiro lugar, endireitamento da coluna. A maioria dos tratamentos iniciais para deformidades da coluna vertebral envolvia hacks e aparelhos que provavelmente não ficariam fora de lugar hoje em uma câmara de tortura ou as calabouras sujas de fãs ávidos BDSM. Imagine pacientes encadernados e suspensos à mão, quadril e dirigindo-se a aparelhos de aparência medieval e moldados em madeira projetados para puxar e torcer seus corpos. Por mais angustiantes que parecem, esses mecanismos de alisamento da coluna podem ter algum valor para aqueles que sofrem de condições como escoliose. No mínimo, eles ajudaram a desenvolver nossa compreensão dos métodos mais eficazes para o tratamento de distúrbios espinhais complexos. Hipócrates descreveu a escoliose em 400 anos, antes de Cristo e, desde então, todos os tipos de problemas de ajuste da espinha foram inventados, a maioria provavelmente falhou. Em 1895, Lewis Sayre,
Considerado um dos pais fundadores da cirurgia ortopédica, sugeriu o tratamento de escoliose com suspensão. De acordo com Sayre, os pacientes devem ser pendurados de seus braços até que eles estejam pendurados quase que inteiramente fora do chão, altura em que suas deformidades escolióticas poderiam ser endireitadas e um elenco de Paris aplicado para segurar tudo no lugar. A técnica foi questionável, mas serviu para ajudar a desenvolver métodos modernos de fundição e reforço de corpo, mas produziu algumas imagens muito bonitas. Em quarto lugar, o pulmão de ferro. Em 1952, quando o surto de poliomielite da América estava em seu pior, mais de 21 mil pessoas contraíram uma forma paralítica da doença e pelo menos 3 mil sucumbiram a ela. As vítimas do vírus apresentaram sintomas semelhantes à gripe nos estágios iniciais da infecção, antes que a doença causasse nervos cruciais no sistema respiratório. Para alguns, a única opção era colocar em um pulmão de ferro, um aparelho de respiração artificial que parecia mais um dispositivo de torção do que um método de tratamento. Para alguns pacientes, a vida no pulmão foi de curta duração, e poucas semanas de confinamento temporário na caixa de metal foi suficiente para levá-los a uma recuperação completa. As vítimas menos afortunadas, no entanto, foram obrigadas a viver o resto dos dias restritas a um respirador. Por mais tortuoso que pareça, para muitos, os ventiladores eram uma doação e sem eles, é provável que o vírus da poliomielite teriam sofrido muitas vidas. Os programas de vacinação contra a poliomielite e os ventiladores modernos tornaram o pulmão de ferro principalmente inútil. Em 2014, acreditava-se que havia apenas 10 pessoas nos Estados Unidos ainda vivendo em pulmões de ferro. Principalmente, as caixas de metal ficam vazias em museus estranhos, como lembretes de um passado horrível. Em quinto lugar, cirurgia plástica precoce. Nos dias pioneiros da cirurgia plástica do início do século XX, quando médicos de guerra como Sir Harold Gillies estavam tentando ocultar as terríveis atrocidades da batalha, a experimentação e a inovação médica eram os requisitos do dia. Mas essa experimentação às vezes se tornou bastante macabra. Pegue o caso de Walter Yeo, um marinheiro inglês que perdeu os pálpebras em batalha durante a Primeira Guerra Mundial. A desfiguração de Yeo exigiu uma nova solução, um enxerto de pele de estilo 1916. Gillies, que realizou o procedimento, empregou uma técnica de sua própria criação chamada pedículo tubed. Isso envolveu tirar uma aba de pele do peito de Yeo em 3 lados, descascando-a e batendo sobre o rosto desfigurado. A pele permaneceu ligada ao peito de Yeo, mas foi costurada em um tubo de pele que conecta seu rosto e peito para garantir o fluxo sanguíneo e prevenir a infecção no local do enxerto. Também é útil para assustar crianças. Os resultados do procedimento não foram impressionantes pelos padrões modernos de cirurgia plástica, mas Yeo conseguiu retomar a vida normal e até retornou ao serviço ativo. Embora alguns detalhes permaneçam obscuros, como é o caso do pedículo tubular de Yeo, esse fragmento de reconstrução facial envolveu colocar o dedo do paciente no rosto como um substituto para um nariz perdido. O dedo foi removido mais tarde uma vez que tinha fundido em um focinho bastante grosseiro. Desde então, o desenvolvimento de antibióticos modernos para lidar com a infecção significa que os cirurgiões já não precisam colocar os pacientes como monstros Frankenstein, mas esses primeiros experimentos foram vitais na nossa compreensão da cirurgia plástica moderna. Isso é tudo. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui.